Estava ao vivo no Placar Aberto ainda agora e a gente trouxe a informação exclusiva em primeira mão da proposta do Flamengo pelo John Arias, né? O jogador ex-fluminense que está no Wolverhampton, da Inglaterra. O Flamengo, até o momento, negava o interesse, não confirmava, e a gente teve a informação com o intermediário, com o empresário, que o Flamengo tinha feito uma proposta pelo John Arias. Se avançaria ou não, são outros 500. O jogador está avaliando, né? Pelo menos é isso que chega pra gente, mas a gente não tinha um posicionamento de fonte ligada à diretoria do Flamengo, agora já temos, tá? O Flamengo, então, ofereceu um projeto pro jogador, não tem ainda uma resposta definitiva do jogador, mas isso já é um grande passo, porque em entrevista ao canal Flazoeiro, nesta segunda-feira, José Boto tinha dito que o Flamengo não contrataria ou evitaria contratar jogadores estrangeiros. Acontece que o Flamengo poderia contratar jogadores brasileiros que vivem fora, que jogam fora, ou brasileiros em atividade no futebol brasileiro. Mas, em se tratando do Arias, eu fiz essa pergunta pontual a uma fonte ligada à diretoria. Se tratando de John Arias, o Flamengo abre uma exceção e contrata esse estrangeiro? E a resposta que eu tive, sim. Tá? Essa foi a resposta que eu tive aqui. Mostrar para vocês aqui, olha só, o que me passaram, tá? Sim, seria bom. No caso de John Arias, sim, seria bom, tá? Então, não avançou ainda com o jogador, mas a proposta, o interesse é real. Vale a gente ressaltar que o jogador queria continuar na Europa, mas o Flamengo, né, atrai seleção, convocação, isso pode acabar convencendo o John Arias. Então, sobre a questão de estrangeiros, o Flamengo realmente está se precavendo para questão que podem diminuir o número de estrangeiros no futebol brasileiro por partida, mas no caso do John Arias é um nome que interessa e o Flamengo não deixaria de trazer, mesmo com essa questão levantada. Uma outra questão importante da gente falar é que com a chegada de estrangeiros, caso o Flamengo abra exceção para alguns nomes aí que estão em pauta, o Flamengo também deve acabar negociando alguns jogadores. O próprio Boto falou disso com o Guilherme, com o Flazoeiro, que o Flamengo tem alguns jogadores que não estão tendo a minutagem que queriam, que podem acabar sendo negociados. E isso aí a gente tem alguns atletas realmente, né, que estão aí, que não estão sendo sequer relacionados para o Mundial de Clubes. O caso do Matias Vinha, que eu adoro, até gostaria muito de ver tendo uma oportunidade no Flamengo. Tem também outros jogadores que têm proposta, jogadores estrangeiros que têm proposta, e o Flamengo pode acabar negociando. Tem o caso do próprio De La Cruz, né, que tem tido problema físico, né, não tem conseguido dar uma sequência, e que o Flamengo pode acabar também negociando o jogador uruguaio. E aí, você traria o John Arias?